Olá, meus amigos concurseiros, chegou a hora. Vamos agora partir para a nossa mega revisão online nessa parceria da Loja do Concurseiro com o curso Exemplo. Eu sou o professor Emerson Castro e aqui a gente vai dar as últimas dicas aí na nossa mega revisão sobre matemática. Vem comigo então, presta atenção que o nosso objetivo, você sabe, é deixá-lo após o concurso fardado, bacana, lá como aluno do curso de soldado, né? O curso de formação de praças. Vamos em frente. Olha só então, como eu te falei, nessa videoaula agora a gente vai fazer a revisão sobre matemática. Preste atenção, nós separamos aqui 6 questões então, para poder tentar abranger alguns pontos do teu edital que nós consideramos muito importantes, que a gente acha que tem grande força para vir na prova. Beleza? Tranquilo? Nós preparamos com todo carinho essa seleção de questões para poder lembrá-los de alguns pontos do teu edital que a gente considera que vai vir na prova. Vem! FADESP, prova de oficial da PM do Pará de 2007. No curso de formação de oficiais, um aluno obteve o seguinte desempenho: primeira avaliação, segunda, terceira, quarta e quinta. Considerando-se que, nesse período, a média aritmética, então veja, o assunto da primeira questão, média aritmética, está no teu edital. Foi 6,4. Qual é o valor de x? Média aritmética, você sabe, você vai colocar média aritmética, que é 6,4, igual a somatória das notas. 6 mais x mais 5 mais 3x mais 9. Lembrando que se é média aritmética, você deve somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai dividir por 5. Esse 5 está dividindo, vai passar para cá multiplicando. 6,4 vezes 5 dá 32. Mais uma vez, 5 vezes 6,4, 32. E aqui nós temos x mais 3x, 4x. 6 mais 5, 11. Mais 9, 20. Esse 20 vai passar para cá negativo. E aí nós teremos 32 menos 20. 12. O 20 está positivo, passa para cá negativo. 32 menos 20, 12. 12 é igual a 4x. Você sabe que o 4 está multiplicando, vai passar para cá dividindo. Portanto, x é igual a 3. Ele queria saber o que na questão? Qual o valor de x? Então, o valor de x é igual a 3. Resposta certa, alternativa A. Então, a prova da FADESP de oficial de 2007. Presta atenção, uma questão então aí para revisar o assunto média aritmética. Ok? Vamos em frente. Passando adiante para a questão de número 2. Uma máquina retira o asfalto de uma rua na razão de 10 metros lineares de rua a cada 4 minutos. O tempo que essa máquina gastará para retirar o asfalto de 1,85 km lineares de rua de forma ininterrupta equivale a... É uma questão que envolve razão e proporção ou regra de 3, como queiram. Exemplo: 10 metros lineares a cada 4 minutos. 1,85 km. Presta atenção. 1,85 km. Além da questão mexer com razão e proporção, com regra de 3, ela mexe também com o sistema de medidas, tendo em vista que no primeiro momento falou em 10 metros e agora fala em 1,85 km. Aí você lembra que 1 km tem 1000 metros. Se 1 km tem 1000 metros, quer dizer que 1,85 km é a mesma coisa que 1850 metros. Equivale então a x minutos. Mas, Emerson, a questão não está falando somente em minutos, não tem problema. Nós vamos achar a quantidade de minutos e depois a gente transforma para hora, minuto e segundo, se for o caso. Beleza? O que nós podemos fazer? Nós podemos cortar esse zero com esse, né? Cancelar ou cortar. E depois, basta fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Porque são grandezas diretamente proporcionais. Quando é que nós temos grandezas
diretamente proporcionais. Quando uma aumenta e a outra aumenta, ou quando uma diminui e a outra diminui. Aqui é o caso. Quanto mais metros, né, quanto mais asfalto, mais tempo gastará. Quanto menos asfalto, menos tempo gastará. Beleza? Então, nós temos x vezes 1, que vai dar x é igual a 185 vezes 4. Faça assim, ó, 100 vezes 4, 400. 85 vezes 4 vai dar 340. 400 mais 340 dá 740. Só que é um detalhe. 740 minutos. Não tem na resposta isso. O que você vai fazer agora? Você vai pegar os 740 minutos e você vai dividir por 60 para transformar para hora. E aí o que você vai ter? O que você vai ter aqui? Você vai ter 12 horas, 12 vezes 60 vai dar 720. Então são 12 horas. 720 para 740, 20. Sobrou então 20 o quê? Minutos. Resposta: 12 horas e 20 minutos. Então, uma questão interessante, por quê? Porque envolve mais de um conteúdo. Falamos em razão e proporção, regra de 3, né? A ideia de regra de 3, grandezas diretamente proporcionais. Sempre que as grandezas forem diretamente proporcionais, basta fazer o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, ou multiplicação em forma de x. Também envolveu sistema de medidas, né? O sistema métrico decimal. 1 quilômetro tem 1000 metros, e aí chegamos então em 740 minutos, que na verdade nada mais é do que 12 horas e 20 minutos. Não esquece que quando se fala em sistema de medidas, você tem a escalinha quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Né? Então, essa é a escala. Se por um acaso for grama, a questão falando em grama, quilograma, hectograma, decagrama, é só colocar o G no lugar desses M's de metro. Se for em litro, é só colocar o L no lugar do M de metro. Aí fica quilolitro, hectolitro, decilitro, centilitro, mililitro. Beleza? Tranquilo? Ok? Dentro do sistema de medidas ainda, tu não pode esquecer de que, por exemplo, não tem a ver com a questão, mas tu não pode esquecer, por exemplo, que 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, né? Um ponto também importante para a tua prova, saber aqui a escala de medidas e também a conversão entre volume e capacidade. 1 metro cúbico igual a 1000 litros, por exemplo, né? 1 centímetro cúbico é igual a 1 litro. E um decímetro cúbico é igual a 1 litro. 1 centímetro cúbico é igual a ml. Então, essas coisas é importante você saber. Mas se você conseguir gravar pelo menos que 1 metro cúbico é 1000 litros, bacana. Mas, Emerson, eu quero gravar tudo. Então, você pode gravar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. E você pode gravar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Só para relembrar isso daí, eu sei que você já sabe, mas o nosso papel aqui é tentar lembrá-los de tudo aquilo que pode aparecer na tua prova. Ok? Vamos em frente. Adiante, então, nós teremos a questão de número 3. 3 soldados estavam reunidos, Alain, Breno e Cássio. Perguntaram para eles quanto tempo de serviço eles tinham na graduação de soldado. As respostas foram: eu tenho 2 anos, o Alain. Eu tenho 4 anos, o Breno. Eu tenho 7 anos, o Cássio. Sabendo-se que um deles mentiu para mais do que realmente tem, ou seja, mentiu para mais, e que os outros 2 disseram a verdade, Um vai mentir e os outros vão dizer a verdade. A soma máxima. Opa, ele quer saber a soma máxima. Soma máxima correta do número de anos dos soldados citados é igual a... Bem, já que um mentiu e ele quer a soma máxima, tem que ser a menor mentira possível. Como a idade dos tempos de serviço deles estão em anos, né? Estão em anos,
a menor mentira possível é ter aumentado 1 ano. Mas, Emerson, por que não pode dizer que ele mentiu 2 anos para mais, 3 anos para mais? Por que isso? Porque ele está perguntando a soma máxima. Quando ele falou em soma máxima, eu estou pensando então na menor mentira possível. Menor mentira possível. Então, essa questão é uma questão envolvendo raciocínio lógico que está previsto no teu edital. Tu sabes disso, beleza? Então, já que é a soma máxima, você tem que pensar na menor mentira possível. O que seria a menor mentira possível? Esse cara disse 2, na verdade, ele teria 1. E aí os outros 2 falaram a verdade. Sendo assim, 7 mais 4, 11, mais 1, 12. Então, 12, alternativa D de delta. Mas, Emerson, e se não foi esse que mentiu? Por que tu já marcou? Bora testar? Se foi esse aqui, a menor mentira possível é ele ter aumentado 1 ano. Então, ao invés de 4, 3. 2 mais 3, 5 mais 7, 12. Mas, Emerson, e se for o outro que mentiu? Se esse aqui mentiu, ao invés de 7, ele deveria ter 6. E os outros 2 falaram a verdade. Foi isso que ele disse. Um mente e os outros 2 falam a verdade. 6 mais 4, 10 mais 2, 12. Então, qualquer um que mentir, qualquer um que você considerar como um mentiroso, a resposta vai dar 12. Então, qual era a grande sacada? 7 mais 4 mais 2. 13 anos. Isso se todo mundo estivesse falando a verdade. Como teve um mentiroso, a menor mentira possível para que a soma seja máxima é de 1 ano, em qualquer um deles. Logo, 13 menos 1, 12 anos. Então, a soma, na verdade, correta máxima, 12 anos. Beleza? Tranquilo? Ok? Vamos em frente. Chegamos então à metade, né? Você sabe que na tua prova vamos ter 6 questões de alfa, bravo, Charlie, delta, né? De alternativas. E, portanto, então, vamos aqui para mais uma questão. Agora uma questão da FADESP de 2015. Presta atenção, uma questão bem recente. Fique atento então. Utilize na próxima questão o gráfico abaixo, que apresenta os índices pluviométricos, quantidade de chuva por metro quadrado em milímetros, nos 12 meses de certo ano, em São Domingos do Araguaia, que é uma cidade aqui do nosso estado do Pará. Então vamos lá, vamos ver o que ele quer. No mês de dezembro choveu aproximadamente mais do que abril. Bora lá ver. Aqui dezembro, ó. Dezembro e abril. Ele está dizendo que em dezembro choveu mais do que abril. Então está errado. Está aqui, ó. Abril está acima do que dezembro. Então aqui está errado. Você observa que essa questão envolve gráfico. Análise de gráfico. É um gráfico em coluna. O assunto aqui em tela é tratamento da informação, leitura e interpretação de gráficos e tabelas e dados. Então, esse assunto está previsto no teu edital, tá? Fica atento que é uma questão recente da FADESP, então pode aparecer na tua prova também. Tá tranquilo? Vamos lá. Letra B de bravo. Menos que em outubro. Dezembro choveu menos do que outubro. Dezembro está aqui, a coluna, e outubro está aqui. Então, dezembro choveu mais. Ele está dizendo que choveu menos. Depois ele diz que dezembro choveu menos do que no mês de maio. Dezembro choveu menos do que em maio. Maio está aqui, ó. Tá? Então, dezembro está maior. Então, se dezembro está maior, aqui está errado. Portanto, só pode ser a alternativa delta. No mês de dezembro choveu aproximadamente 70% a mais do que no mês de novembro. Na hora da prova, pelo amor de Deus, uma questão como essa você não vai fazer cálculo algum. Mas, Emerson, eu quero confirmar os 70%. Não precisa. É só você olhar se realmente o dezembro choveu a mais do que o novembro. Aqui, olha, dezembro está chovendo mais do que em novembro. Aqui está aproximadamente chegando aqui no 220 e aqui está mais ou menos no 130. Mais ou menos isso. Ah, Emerson, eu preciso fazer a conta? Para essa questão você não precisa. Nós vamos fazer porque é uma revisão. Aproveita e treina a porcentagem.
você pode colocar que 130 corresponde a 100%. E quanto foi o aumento de 130 para 220, mais ou menos, então 90. Então 90 corresponde a x. Veja que eu estou arredondando um pouco para mais. Então nós temos esse zero com esse. Por exemplo, x é igual a 9 vezes 100 dá 900, dividido por 13, tá? E aí, pessoal, quanto é que vai dar? 90 dividido por 13 vai dar 6 vezes 13, 78 para 90, 12. Mais um zero, 120. 120 dividido por 13, 9. Então, vamos fechar aqui em aproximadamente, né? No caso aqui, deu 69%, como ele fala aproximadamente, está mais perto do 70%, realmente alternativa letra D de delta. Mas na prova, se eles vacilarem desse jeito, você já marca delta sem fazer o cálculo. Não faça o cálculo. Interpretou o gráfico, analisou que só tem uma alternativa correta, não tem porquê. Lembrando, essa questão foi da FADESP. Eles deram mole e você, nosso aluno aqui da loja do concurseiro, tem que ser esperto o suficiente para não perder tempo com isso. Beleza? Vamos lá para a nossa penúltima questão. Bem, na nossa quinta questão, então, nossa penúltima, em uma OPM do Pará, um terreno retangular ABCD foi dividido para montagem e realização de oficinas de instrução da disciplina de armamento, munição e tiro, durante o CFP 2017. A divisão foi feita em 4 partes, todas retangulares e de dimensões iguais. Se o menor lado de cada um dos 4 retângulos mede 8 centímetros, menor lado. Então quer dizer que aqui é 8, aqui é 8, aqui é 8 e aqui é 8. Menor lado. Qual é a área do retângulo ABCD? ABCD. Então, uma questão envolvendo áreas, né? A área das figuras. E você observa que você tem 4 retângulos. Qual é a grande sacada aqui? Cada lado menor mede 8. Então, quer dizer que 8 mais 8 dá 16, mais 8 dá 24. Portanto, aqui é 24, o lado A até D. Portanto, este pedaço aqui que é 24, né? Este pedaço aqui que é 24. Aqui nós temos 8, 8 e 8. Observa um detalhe. Esse lado, já que ele falou que a divisão foi feita em 4 partes, todas retangulares e de dimensões iguais. Todas retangulares, dimensões iguais. Se as dimensões são iguais, este lado de A até D é, na verdade, este lado bem aqui. É, na verdade, este lado bem aqui. Portanto, aqui nós temos 24. Então, nós temos, na verdade, um triângulo assim, ó. Nós temos um triângulo com base 24 e altura 32. Portanto, ele quer saber a área do retângulo. A área vai ser base vezes altura. Base vezes altura. 24 vezes 32. 768 centímetros quadrados. Alternativa D de delta. Ok? Beleza? Vamos para a nossa última questão, então. Vimos aí uma questão envolvendo a área das figuras. Vamos para a sexta. 3 pessoas foram à feira e compraram açaí e farinha de tapioca. A primeira comprou 3 litros de açaí e 2 farinhas de tapioca. Nós vamos fazer assim, ó. 3 de açaí mais 2 de tapioca ao preço de R$50. A segunda pagou R$37,50 por 2 de açaí e 3 de tapioca. Pagaram, então, R$37,50. Quanto pagará em reais a terceira na compra de 4 litros de açaí e 5 de farinha de tapioca? Primeira coisa é descobrir quanto custa 1 litro de açaí e também a tapioca. Como é que a gente vai fazer então aqui? Nós vamos, por exemplo, multiplicar aqui por 2
E aqui, por exemplo, a gente pode multiplicar por menos 3. E aí nós teremos aqui 3A vezes menos 3, menos 9A. 2T vezes menos 3, menos 6T. 50 vezes menos 3, menos 150. E aqui, a segunda equação. 2A vezes 2, 4A. 3T vezes 2, 6T. 37,5 vezes 2, 75. Então, aqui nós chegamos no nosso novo sistema. Só que agora está mais fácil, porque agora eu posso cancelar isso aqui e usar o método da adição, tá? Nós fizemos, então, o artifício de multiplicar por 2 e por menos 3, para poder fazer o quê? Para conseguir que essas duas variáveis ficassem canceláveis, né? Para que elas se tornassem opostas ou simétricas. Então, aqui eu posso cancelar esse com esse, e aí eu vou fazer o método da adição. Menos 9A mais 4A. Menos 9 mais 4, menos 5A. Menos 9 mais 4, menos 5. Menos 150 somado com 75. Dá menos 75. Você sabe que tem que multiplicar por menos 1 e com isso todo mundo vai ficar negativo. Todo mundo vai ficar positivo, todo mundo vai trocar o sinal negativo. Quem era negativo fica positivo e vice-versa. O A vai passar para o outro lado dividindo. 75 dividido por 5 dá 15. Como se trata de dinheiro, moeda, real, 15,00. 15 reais. Descobri o valor do açaí. Agora eu quero descobrir o valor da tapioca. Eu posso jogar em qualquer local aqui. Por exemplo, na primeira, 3 vezes A. Então, nós teremos aí 3 vezes o A. O A está aqui, é 15. 3 vezes o A, que é 15, mais 2T igual a 50. Mais 2T igual a 50. Com isso, eu vou descobrir qual o valor da farinha de tapioca. 3 vezes 15, 45, mais 2T igual a 50. O 45 passa para o outro lado diminuindo. 50 menos 45 dá 5. 5 dividido por 2, 2,5. Como é dinheiro, R$ 2,50. Ele quer saber, não é o valor do açaí, não é o valor da tapioca. Ele quer saber quando a pessoa comprar 4 litros de açaí e 5 de tapioca. 4 de açaí mais 5 de tapioca. Essa é a pergunta dele. Então, nós teremos 4 vezes o valor do litro do açaí, que é R$15, mais 5 vezes o valor da farinha de tapioca, que é R$ 2,50. E aí nós teremos o resultado. 4 vezes 15, 60. 5 vezes 2,5, 12,5. 60 mais 12,5, 72,5. Como é dinheiro? R$ 72,50. R$ 72,50. Então aí nós vimos uma questão envolvendo sistema de equações do primeiro grau, que é um assunto muito forte para a tua prova. A FADESP adora a situação de equações e sistema de equações no primeiro grau. Fica bem atento, bem ligado quanto a isso então. Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, então chegamos ao fim da nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. A gente quer com vocês que vocês busquem com certeza na hora da prova uma tranquilidade, uma serenidade para poder não deixar se abalar pelo nervosismo. Com certeza, ao final disso tudo vai valer a pena o teu esforço. Continua conectado conosco que com certeza você vai só sucesso. Fica com Deus, até a próxima. Selva, até a PM, a vitória.